Tem uma frase do C.S. Lewis, ele diz: o cristianismo, se é falso, não tem valor nenhum. Se é verdadeiro, tem valor eterno. O que ele não pode ter é moderado valor. A palavra em algum momento diz: olha, seja frio ou quente, porque os mornos serão vomitados. Irmão, tem ateus com convicção da sua incredulidade, que são mais intensos naquilo que acreditam do que muitos cristãos que são medíocres na fé que carregam. Tem gente que você pode falar de Jesus e ele é tão convicto, e aquilo é uma forma de defesa da fé que ele tem. A fé que ele tem é de que não existe Deus. Então ele tem uma firme convicção, e ele luta por ela, e ele batalha por ela, e ele discute por ela. E sinceramente, quando eu leio algo como frio ou quente, eu acredito que o que os céus estão dizendo é: você pode até ter crenças erradas, mas o fato de você lutar por elas é melhor do que você ter crenças que nunca lutaria por elas. Irmão, Martin Luther King diz que o homem só está pronto para viver quando ele já tem algo que ele morreria por aquilo. Eu lembro que uma vez, se eu não me engano foi até o Oswaldo que comentou isso no grupo. A gente estava no meio de um mutirão, cara, estava uma loucura a igreja, e por várias vezes aqui, eu e o Leandro, a gente ficava virado de madrugada. Várias vezes eu já preguei aqui com a mão suja de tinta. Já teve cultos que eu saía daqui, do meio do mutirão, ia em casa, eu morava 7 minutos daqui, tomar um banho, já tinha membros chegando para o culto. Eu voltava sem saber o que eu ia pregar, e eu falava: Deus, eu estou o dia inteiro na obra, me dá uma palavra, me dá inspiração, seja comigo. Irmão, eu lembro de momentos como esse que a gente viveu, e um dia ele escreveu assim: pastor, eu amo ver tua paixão, alguma coisa do tipo que ele botou. Ele falou: cara, eu amo ver como você queima por Jesus e como você é dedicado. Eu falei: irmão, a gente vive gritando, cantando que a gente morreria por Jesus. Se você morreria por Jesus, por que não viver por Ele? Se eu falo que eu morreria por Ele, por que não viver por Ele? Por que não me gastar por Ele? Por que não construir com Ele? Por que não priorizar o que é dEle? Por que não fazer a vontade dEle? Por que não me alegrar com o que alegra o coração dEle? Irmão, 2022, eu tenho sentido isso desde o viradão, e a gente já deve estar no 4º culto aqui, e todas as vezes Deus leva a gente para esse mesmo lugar. Deus está nos chamando para um lugar de arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. Deus está chamando a gente para a gente se arrepender de coisas que a gente errou no percurso. Deus, me perdoa por ter me priorizado mais do que ter te priorizado. Me perdoa por ter pensado mais em mim do que pensado em você. Deus, me perdoa por gastar tanto tempo construindo coisas que não têm valor nenhum, enquanto você está me chamando para construir com você coisas que têm peso de eternidade. Sabe por que Deus conduziu a gente para um set como esse? Deus usou tanto o Theo Ruben em tantos louvores que são quase que um flashback. Porque eu sinto que Deus está chamando a igreja para voltar para um lugar que nunca deveria ter saído. Talvez tem louvores que você queimava no Brasil e você está dizendo: uau, esse louvor mexe tanto comigo. Não é só o louvor, mas é como você se sentia quando ouvia esse louvor, num tempo que você estava. Sabe, alguns louvores, eles criam janelas temporais, e eles fazem a gente voltar para um lugar. Mas a questão não é só chaves que essa canção carrega. Embora algumas canções tenham algumas chaves, elas liberam o sobrenatural, elas mudam a atmosfera. Mas vai além disso, irmão. Não é só o poder que essa canção carrega, mas é um lugar que ela te faz lembrar, e como você queimava por Jesus naquele tempo. Quando a gente cantou, por exemplo, Só Quem Já Pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, irmão, não sabe viver. Eu fui transportado para um acampamento, que eu fui lá em Cachoeira de Macacu, sei lá. Eu fui transportado para um acampamento que eu estava completamente rendido, quando liderava 60 jovens. Eu fui transportado para lugares, para momentos da minha história que eu falei: Jesus, eu abriria a mão de tudo para viver a tua vontade naquela época. E eu não quero perder essa certeza, Pai. Eu abriria a mão de tudo hoje. Eu lembro que eu compartilhei 6.300 pessoas conectadas. Uau! Canadá, Libéria, Austrália, França, Irlanda, Portugal, Estados Unidos, Brasil, Bulgária. Uau! Eu tenho mais 5 minutos, eu vou finalizar.
Eu lembro de uma história que eu contei e eu queria deixar claro que você não vai encontrar na Bíblia, ok? Então não procure, porque você não vai achar lá. Mas eu lembro de uma história que eu vi uma vez e me marcou muito, que falava a respeito da nuvem. Quando a nuvem se movia no deserto, ela sinalizava uma direção de Deus. E ela carregava a proteção de Deus. Então quando fazia muito frio de madrugada, a coluna de fogo mantinha o povo aquecido. E quando fazia muito sol de dia, a nuvem mantinha o povo protegido. E para onde a nuvem se movia, o povo ia debaixo dela. Então, discernir a direção da nuvem determinava se você estava caminhando debaixo de uma direção de Deus ou não. Você está comigo ainda? Diga amém. E aí, irmão, essa história diz que um dia a nuvem parou. E aí o povo falou, bom, vamos esperar, amanhã deve se mover. E no dia seguinte não se moveu, e no outro dia também não, e na semana seguinte também não, e no mês seguinte também não. E aí nessa parábola fake, alguns olharam para si, entre si, e falaram, cara, quer saber? Eu acho melhor a gente fortificar as nossas tendas, eu acho que a gente vai ficar um bom tempo aqui. E aí os homens começaram a fortificar suas tendas, começaram a fazer estruturas mais rígidas, começaram a investir nas suas tendas, que Deus sempre pediu para que fossem móveis, para que tivessem liberdade de se mover, mas eles começaram a torná-las rígidas, para que eles pudessem ter mais conforto. E um belo dia, alguém grita pela manhã, ei, a nuvem está se movendo, ei, a nuvem está se movendo. E alguns que lá no início falavam, eu abriria a mão de tudo para te seguir, olharam para aquilo que construíram e falaram, a gente construiu coisas demais para deixar para trás. A gente está confortável demais nesse lugar. Cara, eu amo a nuvem, mas eu vou ficar aqui. Eu já conheço esse lugar, eu já estou acostumado com esse lugar. E essa parábola, a primeira vez que eu vi, ela me impactou, irmão, porque sem perceber, muitos de nós estão vendendo o seu propósito para comprar o seu conforto. Eu recebi famílias aqui, olha que a gente tem 2 anos de igreja, eu só tenho 3 anos de América, que vieram dizendo, pastor, a gente está largando tudo para viver o ministério. No primeiro bom emprego que conseguiram aqui, largaram o ministério para viver o conforto. Irmão, eu lembro de casais que a gente orou, um em especial me marcou demais. Eles estavam preocupados com a imigração, se eles iam conseguir entrar, a gente orou, a gente tinha expectativas em relação a ele, a gente tinha sonhos ministeriais em relação a eles. Eles chegaram, conseguiram um bom emprego e a gente praticamente nunca mais viu. Então hoje eu estou falando sobre o princípio, o primeiro, a primícia, porque eu quero trazer a tua memória, irmão. E eu quero em nome de Jesus liberar isso sobre você. Guarda isso. Você está recebendo algo de Deus nessa noite? Não é difícil conquistar coisas estando com Deus. Difícil é manter o nosso coração em Deus quando a gente conquistar aquilo que a gente sempre desejou. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Eu lembro que quando eu era mais novo eu achava que eu podia conhecer o caráter de alguém pelos sonhos que essa pessoa tinha. Então alguns jovens que eu liderava falavam, pastor, meu sonho é poder pregar para a minha geração, meu sonho é poder ministrar louvor para a minha geração, meu sonho é ter uma família, meu sonho é casar. O que eu tenho aprendido, irmão, nesses anos de ministério, já são mais de 10 anos liderando na igreja, é que você não conhece um homem pelos sonhos que ele tem. Você conhece um homem quando os sonhos que ele sempre teve se tornam a sua realidade. Eu vi pessoas que sonhavam em ter uma família e quando tiveram, em meses, abriram mão do casamento porque estava difícil de conciliar. Eu vi pessoas que diziam que sonhavam em pregar para a sua geração e quando Deus deu voz, negociaram a voz que tinham. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. 2022 pode ser um ano de conquistas de uma forma que você nunca experimentou, mas o que tem valor é como vai estar o nosso coração quando todas as conquistas que Deus nos prometer acontecerem. Deus quer levantar você, irmão. Deus quer abençoar você. A palavra de Deus fala a respeito de nós sendo como luzes, brilhando. Eu já falei sobre isso aqui, a diferença entre João Batista e sobre a nova aliança. João Batista fala, eu quero diminuir para que ele cresça, mas João Batista é o último profeta de um tempo, ele é um marco, ele é o último profeta de uma antiga aliança, mas Jesus, numa nova aliança, ele traz uma nova visão, uma nova perspectiva, ele diz, brilhe então a luz de vocês,
para que vocês sejam como estrelas no universo, para que todos olhem para vocês e vejam a glória do meu Pai. Jesus está dizendo, olha, até o período de João Batista, que vocês diminuíssem para que eu crescesse, mas a partir da nova aliança, a minha graça vai fazer com que a glória de Deus se revele através da conquista de vocês. Vocês brilharão como estrelas no universo. Seus filhos perfumarão toda a terra. Vocês não pedirão emprestado, mas emprestarão a nações. Vocês reinarão em vida, vocês governarão sobre tempestades. Só não esquece quem te colocou lá quando você chegar lá. Você está comigo? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!